bom dia a todas e todos. Sou Marcos Nepomuceno, diretor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e tenho aqui o orgulho e a satisfação de dar abertura ao nossa celebração do Dia do Jornalista, um evento organizado pelo corpo docente e pela coordenação do nosso centro, a quem eu já de antemão agradeço. Nós vamos agora passar a palavra ao reverendo Marcelo Coelho, sempre parceiro e presente nas nossas atividades, para que faça a devocional, tendo em vista que somos uma instituição confessional, e esta é uma praxe da nossa instituição, sempre uma reflexão inicial. Reverendo Marcelo Coelho, por gentileza. Muito obrigado, professor Marcos, obrigado a todos que estão conosco aqui na plataforma. Quero saudar desde já todos os jornalistas, né, em especial os nossos egressos, que vem hoje compartilhar da sua experiência e tratar de um tema tão importante para a gente, né, nesse contexto do último ano que estamos passando aí nessa crise sem igual, a crise da pandemia do coronavírus. E eu quero deixar aqui um incentivo à profissão, tá? Um incentivo cristão, porque eu vejo e reconheço, e essa é a nossa missão no Mackenzie, de formar cidadãos, né, para servir em todas as áreas da sociedade. Eu vejo o trabalho, o serviço do jornalismo em todas as suas vertentes como um serviço de amor ao próximo, amor à verdade. E é sobre isso que eu quero ler aqui, e eu vou deixar praticamente apenas a leitura para vocês, né, do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 25, que está inserido num contexto de transição entre a doutrina e a prática. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, o apóstolo Paulo ensina o que é o evangelho. A partir do capítulo 4, ele começa a dizer: rogo-vos, irmãos, que andeis de modo digno ao que vocês aprenderam. E aí ele orienta nesse sentido, dizendo que a vida em Cristo é uma vida aplicada em todas as áreas da existência. E esse primeiro bloco, ele diz assim, ele termina dizendo um texto que introduz o versículo que eu quero deixar para vocês. Ele diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aí ele vai dar exemplos práticos de como nós podemos praticar essa vida revestida do homem segundo Deus. Ele diz, por isso, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Né? Um dos grandes problemas na comunicação nesse último ano é justamente as fake news, né? Ou o que alguns têm chamado de desinformação, né? Ou seja, aquelas comunicações que, ao invés de trazerem vida, não contribuem para a vida, ao invés de trazerem paz, trazem guerra. E a desinformação é uma forma amenizada, né, paliativa que na verdade é a mentira, né? E essa mudança de uma vida pautada na mentira para uma vida pautada na verdade é uma mudança do evangelho. E nisso eu quero dizer que a gente, como instituição, tem um compromisso com a verdade, né? E com a formação integral dos nossos jornalistas, para que eles, de fato, contribuam com uma vida em comunidade. Veja que o motivo que o apóstolo Paulo levanta aqui para dizer que cada um deixa a mentira e fale a verdade é porque somos membros uns dos outros. A comunidade precisa da verdade. A comunidade precisa da comunicação. A comunidade precisa, para ela viver bem, para que os membros ajudem um ao outro, precisa de profissionais de respeito, de renome, de correção, de precisão no seu trabalho, sempre com um compromisso com a verdade. Então, com isso, eu quero desejar, em nome da chancelaria, parabéns a todos os jornalistas, parabéns ao nosso curso, parabéns ao professor André, nosso coordenador, ao professor Marcos, nosso diretor, e a todos os nossos egressos, mas também os nossos alunos que estão em formação, que sejamos todos, assim como a nossa instituição aprendeu na palavra de Deus,
comprometidos com a verdade. Que Deus abençoe a cada um e faça de vocês também, nesse tempo difícil, sustentados, consolados, que vocês não desanimem e persigam sempre a verdade. Deus abençoe a cada um. Reverendo Marcelo, muito obrigado pela sua reflexão, pelas palavras que nos acalantam, nos acolhem num momento tão difícil. Eu agora vou fazer um breve uso da palavra, destacando o compromisso do curso de jornalismo do Centro de Comunicação e Letras, seja através da sua coordenação, ao professor André Santoro, ou ao colegiado, ou ao núcleo docente estruturante. Nesse caso específico do evento, eu sei que alguns professores se empenharam muito, a quem eu já agradeço, não vou citar nomes, porque eu sei que a equipe é grande, mas o que eu acho que vale e é fundamental até inspirado nas palavras do reverendo Marcelo, esse nosso compromisso com uma informação que tem relevo social, que cumpre um papel na sociedade, uma informação eticamente apurada, que corresponda à verdade, ao mais próximo possível à verdade dos fatos, e isso é um compromisso, e comemorar o Dia do Jornalista sob essa perspectiva, ou seja, sobre todas essas dificuldades que a nossa sociedade está enfrentando, redobra o esforço da nossa jornada, mas também redobra o nosso compromisso. Então, eu só queria deixar aqui registrado que tanto o curso de jornalismo como o Centro de Comunicação e Letras entende que, além de formar profissionais com excelência, com esse compromisso ético, compromisso com a cidadania, nós temos um compromisso com toda a sociedade para que esses processos de apuração da informação e de distribuição da informação colaborem para o avanço da civilização, da cidadania, preservando o bem maior que é a vida e a dignidade humana. Então, feito esta breve saudação, eu gostaria de agradecer especificamente aos nossos egressos que participarão dessa primeira mesa, o Gabriel, Gustavo, Soraya e Tatiana, que tem como tema exatamente a cobertura jornalística na pandemia, mas agradecer também àqueles que participarão das outras 3 mesas que constituem o evento, a segunda mesa, Novos Mercados de Trabalho para Jornalistas, a quem já agradeço de antemão, Daiane, Nicolas e Stephanie, e aos professores que mediarão, Denise e Hugo. A terceira mesa, que acontece no período da tarde, Mulheres, Jornalistas e o Direito ao Mercado de Trabalho, a quem já agradeço a Camila, Maria Célia e Milena, e as professoras Márcia Detone e Vanessa Oliveira, que farão a mediação. E na quarta mesa, a cobertura política no Brasil e no mundo, eu já agradeço a Ana Clara, Lucas e Ricardo, e aos professores Fernando Moraes e Paulo Ranieri, que mediarão esta mesa. Ou seja, nós buscamos temas contemporâneos que reforçam o entendimento desse papel do jornalismo e do jornalista diante do contemporâneo. Eu passo agora a palavra ao professor André Santoro, coordenador do curso, para que faça não só a sua saudação, como conduza, junto com o professor Vanderlei, o evento daqui por diante. Muito obrigado, professor Marcos, muito obrigado, reverendo Marcelo. É com muito orgulho que nós iniciamos o nosso evento do Dia do Jornalista. Eu sou o professor André Santoro, como já apresentado, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fico muito feliz em poder ser um dos anfitriões aqui desse nosso evento, porque eu vejo o jornalismo hoje na nossa sociedade, como já disse bem o reverendo Marcelo, já disse o professor Marcos, o jornalismo hoje é um serviço essencial, é um serviço de utilidade social. Estamos no meio de uma pandemia com dados atualizados de mais de 4 mil mortos só ontem, né? E sem o jornalismo nós não teríamos acesso nem mesmo a essa informação, né? Que durante muito tempo teve aí uma série de ruídos em relação ao número de vítimas da Covid-19, etc. Isso sem falar nos muitos outros aspectos da nossa profissão que são relevantes agora, especialmente agora nesse momento. Então, eu diria que é muito desafiador e, ao mesmo tempo, traz muita recompensa ser jornalista, professor de jornalismo e agora coordenador de um curso de jornalismo no momento como o que nós vivemos hoje. Agradeço muito, muito, muito aos nossos palestrantes de hoje, Gabriel, Gustavo, Soraya e Tatiana, que estão aqui conosco e vão apresentar um pouco do trabalho que eles têm desenvolvido
nesse cenário de pandemia. E quero deixar também, antes de passar a palavra ao professor Vanderlei, que vai fazer a leitura dos currículos e conduzir aqui o início da palestra, da mesa, quero deixar um agradecimento muito, muito especial aos colegas que foram responsáveis pela organização desse evento. O meu agradecimento especialíssimo à professora Denise Paieiro, ao professor Paulo Ranieri e ao professor Vanderlei Dias, que está aqui conosco. Foram os 3 articuladores dos convites, da organização da página do evento, também ao professor Manuel, que está nos dando apoio, ao professor Marcos, nosso diretor do Centro de Comunicação e Letras, a todos os colegas professores que vão participar das mediações e que estão aí de olho no evento, nos ajudando também a organizar, ao Emir e ao Claudinei, nossos colegas, parceiros do NPDA, da TV Mackenzie, e a todos os demais, inclusive alunos que participaram da organização e estão empenhados aqui na divulgação do nosso evento, tá? Vou passar agora, então, a palavra ao professor Vanderlei, ele vai fazer a leitura dos currículos e dar início à nossa primeira mesa do dia, lembrando que temos aí uma programação com mais outras 3 mesas no decorrer do dia, e essa programação está disponível no site do evento. Eu vou pedir daqui a pouco para que a gente coloque o site do evento aqui no nosso chat do YouTube ou aqui no GC da nossa transmissão. Muito obrigado a todos, sejam muito bem-vindos, muito obrigado aos palestrantes. Professor Vanderlei. Muito obrigado, professor André, é um prazer estar aqui, participando não só desse Dia do Jornalista, mas participando desse Dia do Jornalista com ex-alunos, né, com pessoas que nós também colaboramos na formação e que têm feito um bom trabalho no mercado. Eu vou falar rapidamente do currículo de cada um, né, e depois eu vou chamando um por um para que eles façam a apresentação, para que eles façam a abertura, e na sequência a gente passa para as perguntas. O Gabriel Vendramini, o Gabriel é da Globo News, todos são formados no jornalismo no Mackenzie, ele se formou em 2011, também é pós-graduando em jornalismo esportivo e novas mídias pela Universidade Anhembi Morumbi. Ele foi apresentador e repórter na TV Anguera, que é afiliada da TV Globo, em Goiás, e redator de esportes no portal R7 da Record News. Desde 2017, o Gabriel é repórter e editor na TV Globo e Globo News em São Paulo. Gabriel, bem-vindo e muito obrigado. A Tatiana de Oliveira, que é da Band News. A Tatiana se formou em 2010, foi minha orientanda, pós-graduada em jornalismo político na PUC São Paulo. Começou a trabalhar na Band TV em 2009, como estagiária na área de esporte. De 2012 a 2015 foi editora do Jornal da Noite, também na Band TV. Já na Band News foi editora executiva do programa Tarde Band News e do Jornal Segunda Edição, e responsável pelos programas Dinheiro em Foco e Aqui Tem Vaga. Atualmente editora-chefe no Band News, responsável por toda a parte editorial do canal. Seja bem-vinda, Tatiana, muito obrigado pela presença. Gustavo Toledo é da Record News, formado no jornalismo no Mackenzie em 2007, começou a carreira na Rádio Sul-América Trânsito, onde trabalhou com rádio escuta até chegar a apresentador. Em 2011 foi para a CBN, passou pelas funções de redator, repórter e editor do jornal da CBN. Em 2015 trocou o rádio pela TV, ao aceitar um convite para ser repórter da TV Globo São Paulo. Desde 2016 na Record News, é apresentador do Jornal da Record News, Estúdio News, Record News Séries e Record News Repórter. Obrigado, Gustavo, muito obrigado pela presença. Obrigado, professor. Soraya Lawande, que é da CNN Brasil. Ela se formou em jornalismo em 2011, a mesma turma do Gabriel. É radialista, né, locução noticiarista de televisão pelo Senac São Paulo. É vídeo-repórter na CNN. Foi repórter e apresentadora da RIT TV, âncora do RB Notícias, da Rede Brasil de Televisão, editora de texto no Núcleo de Reportagens Especiais do Domingo Espetacular na Record TV, e repórter na TV Tem, filiada da TV Globo em São Paulo, da TV Globo em São José do Rio Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo. A todos vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente vai começar agora, eu vou passar a palavra para que cada um fale um pouquinho da carreira e fale um pouquinho do tema da mesa, né, cobertura jornalística na pandemia, e eu vou começar, então, com o nosso querido Gabriel Vendramini, da Globo News. Passa a palavra para você, Gabriel. Mais uma vez, obrigado. Tudo bem, professor? Bom dia para você, bom dia para todos os nossos colegas aí, os outros professores. É um prazer estar aqui participando com vocês
desse dia tão importante, né, dessa discussão tão necessária que é o nosso papel no jornalismo nessa cobertura da pandemia e como a gente consegue trabalhar nisso ao mesmo tempo que a gente também fica chocado e absorvendo essas notícias todos os dias, né? Falando um pouquinho sobre a minha carreira, então eu comecei como estagiário na Record, aí depois fui contratado lá no portal R7, e aí, pelo desejo de querer fazer TV, eu sempre quis ir para a TV, eu fui para uma afiliada da TV Globo lá em Goiás. Comecei como produtor, passei pela edição, cheguei na reportagem, cheguei a apresentar, e desde 2017 estou aqui na TV Globo São Paulo, na Globo News, como repórter e como editor. Também tive um tempo lá temporário, depois fui contratado e já estou lá há 3 anos e meio. Mais ou menos esse é o nosso resumo. E falando um pouquinho sobre a cobertura da pandemia em si, eu acho que o nosso principal desafio ali, todos os dias, está sendo trazer para as pessoas essa nossa realidade, e não deixar que isso seja uma normalidade. Esses números, inclusive, que o professor André falou agora há pouco, de mais de 4 mil mortes por dia, de pessoas tentando minimizar, a gente vê isso em alguns lados, né? Algumas pessoas minimizando essa cobertura, minimizando os números, minimizando o que está acontecendo, e o nosso trabalho tem sido exatamente focar para que as pessoas entendam a gravidade dessa situação, reforçar que não são só números, não são estatísticas apenas. Então, tem famílias ali que estão sofrendo, tem pessoas que estão passando por isso, e que precisa de um lado da conscientização de todos, para que a gente possa encarar isso todos os dias. É claro que isso dói bastante na gente também, e a gente tem que tomar esse cuidado para também não cair nessa normalidade, né? Então, a gente de manhã, por exemplo, quando nós estamos lá apurando os novos dados, os que vão ser divulgados, esses números novos, São Paulo, será que bateu outro recorde hoje? Recorde de casos, subiu a média móvel de mortes, como que vai ser esse dia, né? E o que a gente se depara é que a gente também tem que tomar esse cuidado para não cair nessa normalidade. E outro ponto é que o nosso volume de notícia tem crescido muito. Eu acho que os nossos colegas vão concordar comigo, principalmente nesses nossos canais que trabalham com notícias 24 horas. A gente tem a cada 3, 4, 5 minutos uma notícia nova. E isso aumentou muito o nosso dever, né, de conseguir filtrar, de conseguir checar aquilo ali o tempo todo, e para que a gente consiga trazer uma informação de qualidade na velocidade que ela tem que ser dita, né, principalmente num canal de notícias, quando tudo é ao vivo, quando a gente fica lá fazendo um link de 10, 15 minutos, isso acontece muito, acho que com todos os nossos amigos aí, né? A Sussu também pode falar um pouco sobre isso, desse tempo que a gente fica no ar, e passa a ser um pouco de conversa, às vezes parece que é o rádio na TV, e a gente tem esse volume de notícia chegando a todo tempo. Às vezes a gente está no ar e está recebendo mensagem, chegando no nosso celular alguma atualização, ou então os nossos chefes falando, olha, você pode falar isso, pode falar aquilo, para complementar a nossa informação. Então, esse volume de notícia tem sido bem desafiador, eu acho, a gente aprender a lidar com uma situação nova, e, ao mesmo tempo, desse volume, a gente também compartilhar da dor das pessoas. E isso tem sido muito difícil. Nós estamos bem saturados nesse momento, eu acho que é algo unânime, assim, entre todos os jornalistas de todos os canais. A gente está numa cobertura muito cansativa, apesar de ser, da gente estar fazendo parte da história, né, sendo colocado ali como alguém que esteve nesse momento tão delicado, mas a gente também está bem cansado e sentindo essa responsabilidade dos nossos ombros, né? A gente está todo dia nas ruas, nos hospitais, nas redações mesmo, trabalhando, inclusive, com medo, né? Porque a gente não sabe quem pode estar ali do nosso lado contaminado ou não, e a gente não sabe se a gente pode contaminar alguém, e isso tem sido um grande desafio também, a gente conseguir conciliar tudo isso. Falando um pouquinho sobre como está ali dentro da TV, principalmente nesse combate às notícias falsas, né? No combate às fake news. A gente sabe que tem o fato fake, que é o nosso
um dos nossos meios ali, né, de trazer algumas notícias, isso junto com o G1, com a TV Globo e a Globo News, a gente faz essa ponte, então, essa ligação entre os três, para tentar desmentir algumas dessas notícias falsas, e isso a gente faz também no nosso dia a dia na Globo News, usa essa ponte com o G1, e acho que também um desafio é na nossa própria vida pessoal, entendeu? Porque a gente recebe muitas fake news o tempo todo, a gente, no nosso dever, eu acho que isso é compartilhado também pelos nossos colegas, quando eu recebo algo que eu vejo que não é verdade, eu tento rebater para essa pessoa que me mandou com argumentos. Então, eu vou buscar notícias, vou estudar, vou ver se aquilo ali foi, se tem algum fundamento que aquela pessoa me falou, e se não, eu tento argumentar ali, trazer para ela a verdade, buscando ali, não que eu seja o dono da verdade, né, mas buscando ali a informação correta. Isso tem sido uma constante. Então, a gente praticamente trabalha o tempo todo, mesmo quando a gente não está ali na TV, quando a gente não está exercendo a nossa profissão. Esse combate às notícias falsas tem sido algo constante na nossa vida, e uma busca que nós estamos tendo sempre ali todos os dias. Sobre um pouco mais desses desafios que nós estamos enfrentando na pandemia, a gente teve que mudar um pouquinho a nossa atuação, então nós estávamos na rua o tempo todo, a gente trabalhava numa equipe ali com 3 pessoas, o motorista, o cinegrafista e o repórter na rua. Isso mudou um pouco, às vezes a gente só sai com 2 pessoas, o cinegrafista e o repórter. Quando tem motorista, a gente tem que, claro, tem uma proteção dentro do carro para a gente ir até o lugar, até onde a gente vai. Só que os lugares hoje, eles são escolhidos mais a dedo. Então, por exemplo, isso na Globo News, tá? A gente não vai, muitas vezes, em unidades de saúde. Quando vai, nós ficamos do outro lado da rua, a gente busca não ter esse contato mais próximo, exatamente por uma questão de proteção nossa e dos nossos colegas que estão ali. E isso dificultou um pouquinho para a gente trazer uma apuração, né? Então, hoje o celular é o nosso principal aliado nisso, mas a gente tem vontade, né? Claro, se a gente pudesse, a gente entrava numa unidade, entrava num hospital para mostrar aquilo. Então, nós estamos tentando trazer isso de uma outra forma, conversando com médicos, com profissionais da saúde, tentando trazer essa realidade deles de uma outra forma, feita por eles mesmos, e não justamente por nós ali dentro dessas unidades, né? Mas, assim, a gente tem conseguido, aos trancos e barrancos ali, a gente consegue trazer a informação como ela tem que ser, e a Globo News tem esse foco, né, principalmente das notícias da pandemia o tempo todo. Aqui, especificamente de São Paulo, a gente tem essas atualizações constantes do governo e tem esse desafio da gente não acreditar em tudo que é falado ali. Então, a gente precisa checar, a gente vai atrás, sabe que muita coisa tem acontecido nas unidades de saúde, tanto de hospitais como as unidades básicas, sabe de falta de remédio, sabe de problema de oxigênio, e o nosso desafio maior é tentar provar aquilo ali, essas informações que a gente tem, né? E aí nós vamos com jeitinho, tentando trazer ali, num contato mais próximo com esses profissionais, com as famílias de pessoas que estão também, que perderam pessoas pela Covid, ou então pessoas que foram infectadas e se recuperaram, e trazer essa realidade. O que a gente percebe ali o tempo todo é que na Globo News e na TV Globo, a nossa preocupação é em alertar as pessoas da gravidade da situação e de como esse vírus ainda está presente no nosso meio, e como a gente tem que fazer a nossa parte, principalmente usando os meios aí de proteção, máscara, distanciamento social, que isso ainda não pode passar, principalmente porque a vacinação está bem a conta-gotas aqui no nosso país, né, professor? Muito bem, Gabriel, obrigado. Não sei se a gente tem no ponto um trecho da matéria do Gabriel, Emir, se você tiver, você pode colocar, por gentileza, só para a gente apresentar um trechinho da cobertura de rua que ele fez recentemente. Falando mais uma vez sobre o estado de São Paulo, que está no segundo dia da quarentena mais rígida, chamada fase vermelha. Portanto, desde ontem... A gente vê que as portas foram fechadas.
festa continua normal, nós passamos mais meia hora, 40 minutos aqui antes da nossa primeira entrada, depois desse momento, e a festa continuou rolando. Depois que a gente entrou ao vivo, Aline, nós batemos todo aquele papo, nós mostramos como estava a situação aqui, e aí o que a gente viu foi a festa saindo do andar e voltando para baixo. A gente está acompanhando aqui, Aline, porque a viatura está chegando. Só um segundinho. Agora, nesse momento, a polícia está chegando aqui para fazer a fiscalização nesse bar na Avenida Luiz Dumont Vilares. A polícia segue aqui entrando agora nesse momento. Nós estamos ali a caminho da porta do bar e acompanhando como vai ser essa fiscalização da Polícia Militar bem na porta do bar. O policial fala aqui ao celular. A gente vê que as portas foram fechadas agora com cortina, Aline. E as equipes vão descendo agora das viaturas para conversar com os responsáveis aqui. Mas a gente percebe que o som está bem alto aqui na porta, como eu havia falado, de dentro do carro eu já estava ouvindo. Aqui na porta a gente percebe que tem a movimentação lá dentro. E a Polícia Militar chegando aqui agora com diversas equipes. São cerca de 7, 8 viaturas da Polícia Militar. Aí, professor, ele pode passar um pouquinho para frente e aí eu vou falando. O som segue aqui, a movimentação é essa. As cortinas estão fechadas. Vou mandar essa operação aqui, ele me passou agora que o que eles estão fazendo é esperar a chegada da vigilância sanitária, porque quem tem o poder de autuar aqui o estabelecimento e fazer qualquer ação é a vigilância sanitária, a fiscalização. Eles dão um apoio, eles vão no suporte para garantir, segundo ele, a integridade física das pessoas que estão aqui presentes. Não conseguiu me dizer com certeza quantas pessoas vão participar dessa operação nesse momento. Dizem que 3 viaturas também da vigilância estão chegando aqui para tentar conversar e acabar com essa aglomeração que está rolando aqui. Aline, o que a gente percebe, a polícia agora chega ali na porta do bar para falar com os responsáveis. Vamos ver, vamos acompanhar ali perto. Professor, então, só para a gente contextualizar um pouquinho ali, isso aí aconteceu no dia 26 de dezembro, foi um dia depois do Natal, a gente estava no plantão, era o último dia, inclusive, do meu plantão de Natal, e a gente se deparou, a gente estava fazendo um carro-link, né, como a gente chama, quando a gente quer mostrar o movimento na cidade, e vai com 2 câmeras dentro do carro, uma GoPro. E aí a gente se deparou ali na Zona Norte com essa aglomeração num bar, ali um bar entupido de gente, quando São Paulo estava numa fase vermelha, que não poderia ter nada aberto além dos serviços essenciais. E aí a gente foi acompanhando desde o começo do que estava acontecendo ali, à tarde, depois isso passou, inclusive, no SP2, além da Globo News. E aí, logo à noite ali, por volta de umas 8 e pouco, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar chegaram bem na hora que a gente estava ao vivo. E aí, foi um desafio ali, porque eu tive que descer do carro, a gente vai narrando a situação ali do que está acontecendo, né? Mas como não é algo que a gente pode editar, como se eu só fosse descer, mostrar o que está acontecendo, e ali já mostrar o desfecho, então vai um pouco ali do nosso improviso, de tentar narrar ali mesmo o que está acontecendo, e do telespectador entender a situação também, acompanhar junto com a gente aquilo ali em tempo real, né? Foi um desafio porque tinha muita gente ali dentro, quase 200 pessoas, e você estava falando um pouquinho sobre isso também, dos desafios que a gente encontra na rua, e apesar de ser um ambiente ali onde as pessoas estavam bebendo, tinha alguma hostilidade, sim, mas a gente não foi xingado até certo ponto. Teve uma hora que um cara invadiu o link, ele começou a fazer manifestações não contra o meu trabalho, nem contra a emissora, mas contra a manifestação por estar fechado, né, por a cidade estar no período emergencial, e aí começou a gritar no meio do link, então eu tive que sair para o lado, o policial teve que conter ele ali, são alguns dos percalços que a gente encontra nesse ao vivo, né, na rua ali, nos desafios do dia. Mas foi uma experiência bacana, porque assim, depois essa balada foi fechada, esvaziou tudo ali, que estava ali, as pessoas todas saíram de lá. Então, acho que a gente colaborou um pouquinho para tentar salvar a vida de algumas pessoas, porque o vírus, com certeza, ia se disseminar ali nesse lugar, e essas pessoas que estavam ali poderiam levar para casa delas e infectar as pessoas mais velhas, que são as que sofrem mais, como a gente sabe, né, professor?
É isso aí, Gabriel. Não ser xingado na rua como jornalista de televisão já é uma grande vantagem, né? A gente vai voltar e vai debater isso. O professor André já está começando a selecionar as perguntas. Certamente a cobertura da rua vai voltar, tá bom? Gabriel, agradeço muito o seu depoimento. Daqui a pouco a gente volta. Vamos passar agora para a nossa próxima convidada, a Tatiana, da Band News, vai falar um pouquinho também para a gente dela, do trabalho dela e dessa cobertura que vocês têm feito da pandemia. Obrigado, Tatiana. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Falando rapidamente da minha trajetória, eu comecei como estagiária de esporte, e apesar de gostar muito de esporte, eu sempre quis ir para essa parte mais de política e de economia. Então eu fui atrás e fui contratada no jornal da Band, onde eu tive a honra de trabalhar com o Boixá, que é sempre bom lembrar dele, principalmente no dia como hoje, né, o dia do jornalista. Depois eu fui para o Jornal da Noite como editora de política e trabalhei com o Boris Casoy. Depois fui convidada para ser editora executiva do Band News TV. Após 6 anos, agora eu estou como editora-chefe do canal, então eu sou responsável por essa parte editorial do Band News. Claro, a pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente teve que se readaptar a começar a dar redação. Então, como proteger os nossos profissionais, reestruturar a redação, colocar uma parte da equipe em home office, as entrevistas que antes eram feitas de forma presencial, agora as entrevistas são todas feitas por Skype, tudo pensando também em como proteger quem está trabalhando, quem está na linha de frente do jornalismo. Então, acho que isso é um ponto muito importante que a gente levou em conta, essa proteção, seguir esses protocolos de segurança. No início da uma notícia nova, algo desconhecido, né, que é o coronavírus. Então, eu acho que o desafio no início era esse, trazer os dados de forma clara, de forma bem explicada, com gráficos, como a gente pode explicar e conscientizar a população. Agora, eu acho que a gente está num outro momento, que é esse boom de informações, que realmente a gente recebe muita coisa o tempo inteiro, pelo WhatsApp, por várias redes sociais, e a gente esbarra nas fake news. Aqui no Grupo Bandeirantes, a gente combate a fake news com o projeto Comprova, que é um projeto bem legal, que envolve mais de 27 veículos. Então, eles checam, né, fazem toda essa checagem. Essa notícia é verdadeira, mas está um pouco exagerada, essa notícia é falsa. Então, é um projeto, assim, bem interessante de acompanhar e eles dão um suporte bem legal para a gente. Outro desafio que a gente teve foi em relação às nossas praças, né? O Band News está presente em mais de 30 cidades, com muitos repórteres, editores, então, assim, para fazer toda essa cobertura para quem está nos assistindo. Então, você pega o exemplo de Manaus, que antes era uma praça que entrava de 2 a 3 vezes ao longo do canal, ao longo do dia, né? E o estado de Manaus, do Amazonas colapsou no início do ano. Então, você viu a reportagem, assim, tendo que ir para a rua, fazendo uma cobertura intensa, uma cobertura bem pesada, acompanhando ali o dia a dia das pessoas, os hospitais lotados, a falta de oxigênio. Então, assim, foi muito intenso, para as pessoas também lidarem com esse psicológico, com essa cobertura. Então, esse fluxo de repórteres, assim, administrar tudo isso no meio da pandemia foi um desafio bem grande aqui para a gente. O Band News também sempre tenta ouvir vários lados para trazer da melhor forma essa notícia, dar essa avaliação melhor para quem está nos assistindo. Então, por exemplo, a gente já entrevistou aqui tanto o Bolsonaro, como na semana passada, transmitimos a entrevista do Reinaldo Azevedo com o ex-presidente Lula. Além disso, a gente intensificou a cobertura com especialistas. Então, entradas com vários médicos, professores, economistas, tudo para tentar dar um suporte e conscientizar a população que, sim, ainda vivemos um caos, batendo mais de 4 mil mortes por dia por conta desse vírus. Então, realmente, assim, tá uma cobertura muito intensa. E até como o Gabriel falou, a gente está nessa linha de frente e, ao mesmo tempo, tendo que se proteger. Então, várias medidas foram adotadas na redação e para quem está na rua, para ter todo esse protocolo de segurança e não deixar de trazer a notícia para quem está em casa. No meio disso tudo, a gente também tenta trazer notícias boas, né, dentro do possível, com a vacinação, com pessoas que foram recuperadas, para não deixar a cobertura também tão pesada.
E eu acho que é sempre bom lembrar que mesmo no caos, a gente não pode esquecer da solidariedade. Então, a Band lançou na semana passada a campanha Band contra a Fome, Abraça essa ideia, que é uma campanha bem legal. Em um dia a gente arrecadou mais de 900 toneladas de alimentos. Então eu acho importante essa participação do grupo na vida das pessoas também, de forma ativa, assim, no dia a dia, não só com as notícias. Então acho que nesses momentos de caos a gente também não pode esquecer dessa parte de solidariedade. E como você falou dos nossos desafios, eu acho que o nosso maior desafio hoje é esse combate mesmo às fake news, com esse volume enorme, assim, é uma coisa surreal de notícias que a gente recebe ao longo do dia de várias pessoas, tanto dos repórteres quanto da família, assim, mas notícias que você fica impressionada mesmo, que você fala, sério, que você acreditou nisso? Sabe, para um pouco, leia o que você está vendo, checa o portal que você está consumindo essa notícia antes de compartilhar isso. Então, eu acho que esse é o desafio maior, é fazer esse filtro das informações e trazer de forma clara tantos dados e mostrar que a situação ainda é preocupante e sempre conscientizar e informar a população. Tatiana, muito obrigado. Esse trabalho que a Band tem feito, né, de arrecadação e de leiloando, né, inclusive eu peguei recentemente leilão de alguns quadros, tá, acho que também tem sido bastante importante, também é um papel dos veículos de comunicação, né, é noticiar, mas dentro do possível, na situação que a gente está vivendo hoje, também fazer campanha e tentar ajudar da melhor forma possível, porque o nível de pobreza caiu bastante, né, quer dizer, aumentou bastante no Brasil com esta pandemia. Então, daqui a pouco a gente volta para falar com a Tatiana, né, para responder as questões dos nossos alunos e convidados. Eu vou passar, obrigado, Tatiana, por enquanto. Imagina. Eu passo a palavra agora para o Gustavo Toledo, da Record News, que está também nessa linha de frente da cobertura da pandemia, como apresentador da Record News. Gustavo, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Muito obrigado, professor, sempre um prazer falar com você, sempre que tem convites e que você me chama, eu tenho um prazer enorme de estar aqui e dividir um pouquinho da minha parte. Também quero mandar um abraço enorme ao professor André, que, por culpa dele, eu li o livro que mais impactou na minha vida como jornalista, Hiroshima, não sei se ele vai lembrar, mas foi durante a aula dele. Então, um grande abraço para o André e um parabéns especial para todos os alunos que estão acompanhando, que já são jornalistas, é um dia importante. Acho que um evento como esse só ajuda a gente a melhorar a nossa cobertura, melhorar o nosso trabalho. Essa troca de ideias é super importante. Falando um pouco de mim, eu comecei a trabalhar na Rádio Sul-América Trânsito, a extinta Rádio Sul-América Trânsito. Acho que para os garotos e garotas que estão assistindo a gente, nem devem conhecer alguns, né? Antes do Waze tinha uma rádio que só falava sobre trânsito, lá no Grupo Bandeirantes, onde eu me orgulho muito de ter passado. Ali foi uma grande escola para mim, foram 3 anos, começando como rádio escuta, passando pela reportagem, produção, aprendendo um pouquinho de tudo. Depois de 3 anos por lá, eu fiquei 1 ano fora do Brasil, e quando eu volto para a CBN, que é outra escola maravilhosa, onde eu pude trabalhar com Milton Jung. A parte final ali da minha carreira na CBN foi justamente preparando o jornal da CBN com o Milton Jung, então, na edição, então era muito legal, tomei umas broncas boas do Milton Jung, ao fazer textos de aberturas ou muito completos, ou muito curtos, enfim. Da CBN, algum louco teve a ideia de me colocar na TV, eu nunca imaginava ia trabalhar na TV, achava uma exposição muito grande, não saberia como lidar. Lembro até hoje, acho que o Gabriel deve conhecer, primeira vez que eu fui fazer o meu teste de vídeo, eu falei, vamos lá fazer um teste de vídeo, foi com o Johan, acho que o Gabriel deve trabalhar com o Johan, cinegrafista excelente, maravilhoso. Eu não conseguia falar 2 palavras, de tanto nervosismo, mas aos poucos fui aprendendo. Então, da CBN eu fui trabalhar na TV Globo, nos jornais da manhã, no Bom Dia São Paulo, especialmente com o Rodrigo Bocardi, com toda a equipe. Foi 1 ano ali aprendendo a trabalhar com TV, a fazer um VT para uma emissora daquele porte, e aí depois eu vim
parar na Record News, trabalhando na apresentação, e começando meu trabalho, também com reportagens especiais, eventos em Brasília, então, coberturas especiais eu também ia em loco. Além desse trabalho em TV, durante o último ano eu também tive à frente de um projeto bem legal do Estadão Notícias, um podcast Notícia no Seu Tempo, que era justamente trazer o jornal lido para um podcast, e aos finais de semana a gente tinha um programa sobre mobilidade que, de repente, no meio da cobertura, foi totalmente alterado para falar do vírus. Entrando, então, já na nossa cobertura, e eu vou falar em especial do jornal da Record News e da Record News, acho que o Emir tem aí, o professor tem um desenho, eu fiz uma tela, se puder soltar, se tiver aí, a gente já começa falando, porque eu escalonei para justamente tentar colocar uma ordem naquilo que eu vou falar. Eu começo explicando pela reorganização que a gente teve, a Tatiana muito bem lembrou na fala dela, sobre, de repente, você ter um vírus, uma pandemia, e que altera a vida de todo mundo, e, obviamente, isso está incluído a redação. Eu sou um cara de redação, né, eu fico na apresentação, então mudou minha vida completamente. Então, essa parte de reorganizar, de entender, eu lembro que no começo da pandemia a gente ainda fazia entrevistas com as pessoas, com os médicos, os infectologistas no estúdio, e a gente acalmando, olha, lá em janeiro, é um vírus, é perigoso, mas ainda está na China, conversa ainda pessoalmente, e aí foi passando-se o tempo, foram se criando protocolos que a cada dia que passa são transformados, então tem o pessoal que está em casa, tem o pessoal que justamente foi afastado por risco, tem um colega nosso que tem diabetes, então ele está afastado em casa, e eu não o vejo há mais de um ano. Essa reorganização, então, foi de se adaptar. Quem conhece a redação sabe que a redação é sempre a gente falando muito alto, a nossa redação, e acho que a da Tatiana também pode dizer bem do Band News, que são integradas ao estúdio, e na Globo News também, então, às vezes é uma gritaria, a gente acaba passando vídeo e, de repente, teve que mudar tudo, todo mundo sentado. Lá na Record News a gente colocou acrílico, então você se sente que está longe das pessoas. As reuniões de pauta hoje são feitas via Zoom, com a participação de gente que está em casa e gente que está dentro, aí você tem que ligar o microfone, desligar o microfone, é algo totalmente utópico, né, se imaginar. Então, essa reorganização foi muito importante para a gente conseguir fazer a máquina funcionar. De repente, você tinha 10 pessoas cuidando do jornal, todas juntas, e agora tem 3. Tem o lado também operacional, porque TV é feita com o operador de som, com o assistente de estúdio, e de repente todo esse pessoal que estava acostumado a se encostar, a passar microfone, tem todo um protocolo agora de passar álcool no ponto, relembra, olha, coloca máscara, face shield. Então isso alterou completamente a nossa dinâmica, e é difícil se adaptar, está sendo difícil. A segunda parte, eu vou para a aprendizagem, já entrando nesse ponto, foi justamente essas mudanças provocadas. Eu tenho a honra de trabalhar e de ser um discípulo do Heródoto Barbeiro. O Heródoto Barbeiro é o nosso principal nome da casa, e, pelo fator do risco do vírus, durante a pandemia, se não me engano, em março, quando começava já a assustar, na Record, todos os apresentadores que faziam parte do grupo de risco foram afastados, e isso foi de uma hora para outra, olha, afasta. E aí, de repente, me caiu essa bomba de, olha, você vai fazer agora o Jornal do Heródoto, junto com ele de forma remota, e você. Então, eu friso essa palavra aprendizagem, porque está sendo um ano que ainda não terminou, né, que a gente está aprendendo tudo de um ano em 10 anos. Então, o Heródoto foi afastado, eu tive que entrar na equipe do Jornal da Record News, apesar de já ter feito férias ou algum feriado, para ele era completamente diferente assumir um jornal do Heródoto, e ele tem completamente a equipe dele, tem também a linha dele, e tem o público dele, então, além das críticas por fazer uma cobertura assim, o assado, eu tinha as críticas também, diretamente nas redes sociais, por não ser o Heródoto. Então, você tem que lidar com isso de uma maneira bem leve e trabalhar.
Mas colocando essa aprendizagem, trabalhar dessa forma foi muito interessante justamente por isso. Eu e o Heródoto tentando criar justamente um link entre nós dois, trabalhar de forma remota, ele chamando, então ele virou um apresentador, comentarista, e aí de repente ele volta, porque lá no final do ano, né, novembro, outubro, começava a gente ver a linha cair, as pessoas infelizmente tiveram uma flexibilidade, e aí eu incluo todos nós, porque a gente imaginava, agora bateu o platô, a gente vai se enquadrar, e aí ele teve um retorno rápido, e aí a gente apresentou junto no estúdio, e foi essa sensação de dividir com ele, e a gente sempre levantando a bola, então você fica muito muito louco você apresentar ao lado de um cara que é um nome histórico para todos, é um professor para todos, então foi muito legal essa aprendizagem, esse cuidado. Ainda falando dessa aprendizagem, mas já entrando na linha editorial que eu tinha mostrado naquela tela, a Tatiana falou muito bem, né? A gente tem que, hoje virou uma arte preparar o jornal. Nosso jornal da Record News tem 1 hora, mais ou menos, então o espelho foi uma arte de se preparar. Quando a pandemia começou, a gente jogava tudo que era sobre a pandemia, tudo que era sobre os cuidados, os perigos, as entrevistas. A gente tem normalmente 2 a 3 entrevistas sempre ao vivo no programa. O Heródoto que brinca, né? Um programa jornalístico, mais do que um jornal. Então, essas 2 entrevistas sempre estavam ligadas ao tema, seja tratamento, seja cuidados. Isso no começo da pandemia. E você percebia claramente que funcionava. As pessoas queriam saber, as pessoas queriam entender. E ainda fazendo uma ligação com as fake news, e claro, a nossa preocupação, como todos os jornalistas, eu vejo um lado super otimista, acho que todos vão poder concordar, a Soraya, a Tatiana, e também o Gabriel, que as pessoas procuraram a TV. Eu fico muito feliz em saber disso, e a gente tem os números, e todos os canais tiveram um crescimento. No começo da pandemia era assustador como as pessoas buscavam a informação, e a informação justamente com as emissoras de TV, com os canais oficiais. Então isso é muito legal. Óbvio que tem gente que acredita nas fake news, mas eu acho que a gente se fortaleceu demais, tem se fortalecido demais nessa cobertura, todas as emissoras, um trabalho muito bacana. Ainda sobre a linha editorial, o Jornal da Record News, por ter o Heródoto com a gente, o nosso objetivo foi sempre muito didático, muito de encontrar nosso nicho no meio de tantas emissoras. Além da gente estar na TV a cabo, a Record News também está na TV aberta, na parabólica, e isso ajuda muito a chegar em alguns pontos do Brasil, que é muito importante, informação didática, simples. Às vezes nós jornalistas, estamos inteirados tanto do assunto que a gente faz perguntas complexas. Eu lembro, outro dia, também eu tive o prazer de trabalhar na Record News, o Ricardo Couto, numa entrevista no UOL, ele estava com uma repórter que eu não lembro agora o nome dela, falando sobre a pandemia, e a gente às vezes faz perguntas muito mirabolantes, tentando imaginar, olha, essa curva, se o platô, quando as pessoas querem, às vezes, perguntas mais simples e diretas. Então, ao lado do Heródoto serviu para entender muito isso, né, de buscar o simples. Então, essa didática do jornal da Record News é muito legal, pegar temas que às vezes estão complexos, tentar esmiuçar, tentar trazer para uma linguagem muito mais simples. A gente atinge uma classe de pessoas que está muito interessada em entender e poder discutir o assunto. Então, acho que o papel nosso tem sido muito legal nisso, de trazer didática, as pessoas conseguirem entender, para poderem até, quando receberem a fake news via WhatsApp, conseguir rebater, falar, pera, não é isso, não é assim, é desse jeito. Então, por isso que eu friso bastante nessa questão do jornalismo muito mais didático. A gente a gente usa essas entrevistas que a gente faz diariamente, 2 a 3, para trazer sempre pessoas didáticas. Uma dos entrevistados que eu mais gosto de falar, por exemplo, sobre a pandemia, é o Pedro Halal. O Pedro, que é professor lá da Universidade Federal de Pelotas, ele é impressionantemente brilhante, assim, de dar direto, de ser direto, de falar de maneira simples. A Rosana Richtman também. Então, a gente sempre busca essas pessoas
que deem um toque simples e expliquem para quem está em casa. Voltando a falar da linha editorial e dessa arte que foi montar um jornal, a Tatiana falou, né, sobre a dificuldade de não colocar só notícias pesadas, e eu consegui perceber isso quando a gente, lá no meio do ano passado, fim, como as pessoas estavam se cansando. E quando a gente monta o espelho, nossa preocupação é dar as informações e continuar com as pessoas assistindo. E muitas vezes a gente se perdia, né? A gente tem real-time Ibope, então a gente percebia, olha, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, vamos suavizar, porque senão as pessoas não assistem. E o nosso objetivo é que as pessoas assistam, porque o que a gente tem para passar é importante. Então, nesse meio da pandemia, quando as pessoas começaram a flexibilizar o modo de agir em casa, o modo de agir na rua, e começaram os aumentos de casos, a gente percebia também que as pessoas não queriam mais ouvir, acharam que a pandemia tinha acabado. E aí agora está sendo uma nova luta de atenção para as pessoas, e é justamente essa habilidade de montar o espelho hoje em dia, de trazer notícias positivas, de trazer vitórias, de trazer casos de pessoas que venceram a Covid-19, mas sempre alertando. Então, acho que essa tem sido a maior dificuldade hoje em dia, em fazer um jornal da Record News que as pessoas continuem assistindo e prestem atenção em tudo. Então, às vezes, é importante dar uma quebrada, muda de assunto, volta, traz ele à tona de novo, o assunto da Covid-19, porque você quer que as pessoas prestem atenção. Falando um pouco agora, eu deixei sublinhado além do jornalismo, e aí eu acho que é importante a gente humanizar um pouco nós, jornalistas. O Gabriel falou na fala dele sobre ser xingado, sobre ter medo. Eu vou contar um pouco do meu caso. Quando começa a pandemia, meu maior medo era não passar para minha mãe, que eu não vejo há um bom tempo, não posso abraçar, ou aos meus sogros. Minha mulher também é jornalista, trabalha na cultura, então eu me sentia, poxa, que legal, eu estou bem, eu não só posso passar essa doença para minha mãe, como a gente está trabalhando diariamente, e isso foi mudando. Hoje a minha fala eu tenho medo de ser entubado, de parar numa UTI, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tenho medo, porque a gente está diretamente ligado com pessoas, a gente não está em casa, então esse medo é muito forte. Além disso, quando começou a pandemia, toda a cobertura, acho que eu posso falar por todos, desde pequenininha, a primeira cobertura, quando você está no seu primeiro emprego como estagiário, até uma grande cobertura, a gente quer se inserir completamente nela. Então, você larga o seu trabalho, deixa o trabalho e vai justamente para casa e vai acompanhar. Então, eu vou acompanhar o Gabriel na Globo News, a Soraya na CNN, a Tatiana na Band News. Você vai ler o que a Folha escreveu, vai ler um editorial, vai tentar entender. Chegou um ponto da pandemia que isso estava acabando comigo. E não é à toa que a gente vê outros colegas sofrendo no vídeo, contando casos. E eu tive que fazer parar. Simplesmente parar e criar uma nova rotina. Então, hoje, eu me dedico 100% ao jornalismo quando eu estou na emissora. A partir dali, eu criei essa regra de me desligar, de buscar alternativas para não sofrer. Eu brinco que eu fui atrás de terapia, eu acho super importante, achava besteira, mas fui atrás de uma terapia, e meu psicanalista até falou que eu brinquei, eu preciso me alienar, então eu fui assistir séries, fui ler livros que nada tinham a ver com a pandemia, porque aquilo estava me perturbando, estava causando desconforto com a minha esposa, porque ambos estavam nervosos, minha mulher também trabalha na rua, diariamente está em risco, e a gente começa a ver colegas na empresa adoecendo, e você começa a ficar com medo, poxa, eu tive contato com ele. Aí tem o fato, hoje eu tenho um grande colega da Record, o Domingos Fraga, que está internado, está passando por um momento difícil, e aquilo mexe com você, não tem como não mexer. Então, acho que é importante colocar isso, que além de jornalismo, nós somos seres humanos e que sofremos, e por isso a gente tem que encontrar o nosso stop, nosso pare. E foi através disso, através de terapia, através
de ensinamentos budistas, já que o meu professor é o Heródoto Barbeiro, ele que é um budista sensacional, tentar acalmar nossa mente, porque a mente tem sido algo terrível. Agora, com essa volta de 4 mil mortos, quando você fala isso na TV, isso quebra, isso te consome de tal forma. Então, acho que é importante salientar esse lado humano nosso, como a gente tem sofrido, como a gente tem lidado de maneira muito complicada com essas notícias, com medo de passar para os pais, para a namorada, para o namorado, para a esposa, que são coisas que podem acontecer. Eu tive o meu chefe que, infelizmente, foi infectado e eu tinha falado com ele um dia antes. E foram momentos terríveis, porque minha mulher é asmática, eu ficava pensando, se eu passar para ela, o que pode acontecer? Então eu me tranquei num quarto, e aí você começa a pensar, poxa, eu tô assim, imagina quem não tá. Então isso mexeu muito com a gente. Eu acho bom salientar sobre isso, sobre essa cobertura, como a gente sofre, tem sofrido, e encontrar cada um o seu pare para fazer um trabalho bem feito, para passar as informações para as pessoas de uma maneira didática e com informação de qualidade. Acho que é isso. Muito obrigado, Gustavo. Importante esse depoimento seu também, falando do fora, né? Às vezes a gente não tem ideia da pressão que é a redação, né? O cotidiano, porque ninguém pôde parar, né? A gente ainda trabalha de casa, mas muitos foram afastados das redações, mas muitos desses profissionais estão aí. E agora a gente sai do estúdio, né? E vamos para a rua, vamos falar com a Soraya, que também tem enfrentado, né, esse cotidiano, assim como o Gabriel Vendramini, diretamente da rua, fazendo o trabalho dela pela CNN Brasil. Soraya, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Bom dia, obrigada, professora. Eu que agradeço, depois aí de 10 anos de formada, voltar e poder conversar com todo mundo, com vocês. É um prazer muito grande. Estive no Mackenzie em 2015, também participando da Semana da Comunicação, de forma presencial, e agora a gente nem imaginava que tudo isso ia acontecer, né? Bom, tentar não me alongar muito para a gente poder bater papo mais, falar um pouco da minha carreira. Comecei um pouco ao inverso do que normalmente muitos jornalistas fazem, que é começar já dentro de carreira, dentro da redação, como editora. Eu já comecei na apresentação, fui apresentadora de uma emissora pequena aqui em São Paulo, a Rede Brasil, depois também fui para uma outra pequenininha, a RIT, fui lá apresentadora e também repórter, depois fui ser editora de texto na Record, no Câmera Record, também fazia produto que chamava Grande Reportagem, né, que era uma reportagem especial para o Domingo Espetacular, e de lá eu fui para São José do Rio Preto, porque ainda aquele mosquitinho do vídeo sempre vinha aqui me perturbando, e eu sempre tive vontade de trabalhar em televisão, então voltei para reportagem mais no interior. E aí tive a oportunidade de retornar para São Paulo para ser repórter aqui em São Paulo na CNN, e voltei para São Paulo no momento já que a pandemia aqui em São Paulo ela estava um pouco estável, a gente ainda estava na fase amarela, aquela fase mais flexível, né, do Plano São Paulo, os bares, restaurantes, enfim, estavam abertos, mas voltei num momento muito difícil já. Lá em São José do Rio Preto, eu já vivi um pouco da pandemia, essa mudança da forma como a gente trabalhava, né, o nosso jeito de trabalhar, inclusive de reportar. Lá a gente separou, a equipe, a chefia separou os repórteres de rua de quem ficava todos os dias ali na redação. Então a gente já não estava mais tendo contato com o produtor, com a chefia, todas as entrevistas já tinham essa percepção de ser entrevista online por conta né, de evitar aí o contato, e eu cheguei aqui em São Paulo para trabalhar de uma forma diferente também, que eu nunca tinha trabalhado. Aqui na CNN eu sou vídeo repórter, então eu não trabalho com cinegrafista, eu tenho o meu equipamento e eu saio para a rua sozinha, eu tenho o meu equipamento que é um celular, então eu me filmo, eu gravo entrevista e vou entrando ao vivo, já porque a CNN ela tem essa linha editorial diferente, que é
ao vivo 24 horas. Então, mais do que reportagens, a gente está sempre ao vivo e o volume de trabalho, como o Gabriel falou, aumentou ainda mais nesse momento de pandemia, né? As informações vão chegando praticamente de forma instantânea. A Daniela Lima, que trabalha comigo na CNN, tem o costume de dizer que a gente faz a notícia, né? A gente apura praticamente junto com o telespectador, porque a informação vai chegando ali a todo momento. Eu li esses últimos dias aí até inclusive um texto de um jornalista em forma de desabafo, né, dizendo que o momento é triste, é desafiador para o jornalista, difícil mesmo nessa questão de volume de trabalho e tudo que envolve a pandemia. Não está fácil fazer jornalismo nesse momento, até porque a gente também se envolve, né? A gente compartilha de uma dor que também é nossa. Em alguns momentos até a gente se pega ali mais triste, mais chateado, mais em frente do vídeo. A gente tem que estar sempre firme para passar a informação com credibilidade, com respeito. A gente até aprende na faculdade que a gente não deve se envolver muito com a notícia, mas na pandemia acho que a gente aprendeu que isso tem que ser de uma forma diferente, porque a gente está na linha de frente ali todo dia, nos é cobrado a informação, o telespectador nos cobra, a gente vira fonte confiável de amigos, de família, além do nosso telespectador. E claro, a gente tem a responsabilidade de trazer a informação de qualidade e, como vocês estavam falando até agora, de desmascarar aí as fake news, né? Bom, o sentimento de orgulho de poder estar num fato histórico para o jornalista, isso de fato não tem nem o que dizer. A gente, para o jornalista, estar num fato histórico como a pandemia, apesar de difícil, isso engrandece a nossa profissão. E no meio da pandemia, a gente não pode esquecer que existem outras coisas acontecendo, né? Não é só a pandemia, por mais que os telejornais, enfim, nesse momento a gente só fale, né, da pandemia, dos números que crescem aí e trazem recordes todos os dias, mas eu tive uma experiência assim que eu cheguei em São Paulo, de poder cobrir um outro factual no meio de uma pandemia tão triste quanto a pandemia, que foi um acidente em Itaguaí, que deixou mais de 40 mortos, foi uma batida entre ônibus e caminhão numa rodovia, e eu estava em casa, não era ainda no meu horário de trabalho, me ligaram da redação, você precisa ir para lá, e, enfim, nesse meio de furacão, a gente ter que cobrir algo ainda maior. Parece que a pandemia é a única informação nesse momento, mas outras coisas acontecem também tão difícil quanto você cobrir uma pandemia. Bom, e falando um pouco aí das fake news, que também um dos problemas modernos aí é essa desinformação. Os especialistas mesmo e estudos mostram que de cada 7 em 10 brasileiros acreditam em pelo menos aí um conteúdo falso sobre a pandemia. E claro, o WhatsApp, nesse momento, quando muita gente fala em redes sociais, se torna aí a principal rede social nessa distribuição de notícias falsas, até para nós jornalistas, né? Lá na CNN a gente tem contato, apesar de não ser mais o contato físico, com o celular praticamente o dia todo, com a apuração que fica ali o tempo todo com redes, claro, confiáveis. A nós, jornalistas, né, a gente tem a personificação da notícia na figura do jornalista, mas a gente está sempre trabalhando com fontes oficiais, com cientistas, com pesquisadores. Tudo que é dito na frente da televisão e que é repassado para o telespectador é com respaldo de fonte confiável. A gente, claro, trabalha em cima da informação que é vinda de uma fonte técnica, e é esse o nosso trabalho diário de tentar passar a informação o mais preciso possível, e é o que a gente tem feito durante todos esses dias, né? Eu trago diariamente aí informações sobre os casos, sempre respaldada aí por fontes oficiais. Acho que eu vou até terminar aqui já a minha fala, para a gente poder perguntar, fazer e responder as perguntas dos nossos colegas que devem já estar ansiosos aí. Estou vendo um monte de pergunta. Professor, pode dar continuidade. Obrigado, Soraya. Depois a gente tem, se o Emir tiver no ponto, um trechinho de uma matéria da Soraya, a gente pode colocar um pouco mais para frente, tá bom, Emir? Mas fica no ponto esse material.
Eu queria aproveitar, né, esse depoimento de vocês e lembrar que dos médicos, né, que têm trabalhado intensamente com esclarecimentos, né? Eu me lembrei de alguns aqui, se vocês se lembrarem de outros, vocês podem colocar, e que estão constantemente nas bancadas, seja na Bandeirantes, seja na Record, seja na Globo, seja na CNN, seja na TV Cultura, e tem participado intensamente. Eu me lembrei de alguns nomes, eu queria citá-los aqui: Dr. Arnaldo Lichtenstein, o Átila Yamarino, Dr. Gonzalo Vecina, a doutora Margarete Dalcom, a doutora Natália Pasternak, o doutor Paulo Saldiva, o Pedro Halal, que já foi citado pelo Gustavo, e a doutora Rosana Richman. São esses médicos e essas médicas que estão na linha de frente de esclarecimento e têm sido fundamentais para os jornalistas, para vocês buscarem como fontes, né? Então, obrigado aos 4. Eu vou passar agora a palavra para o professor André Santoro, para que ele coloque as perguntas dos nossos alunos. Muito obrigado, Soraya. De nada. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado a todos os nossos palestrantes. Eu fiz uma seleção de algumas perguntas que foram colocadas pelo público, mas antes de ler as perguntas e encaminhar as perguntas aqui para os nossos palestrantes, eu quero só fazer um rápido comentário, porque tivemos aqui de algumas pessoas no chat, algumas manifestações sobre, digamos, questões ideológicas relacionadas ao jornalismo, né? Isso é uma coisa que, para quem não passou por uma faculdade de jornalismo, acaba não ficando muito clara, e acho que é importante comentar aqui durante o nosso evento. Não existe jornalismo sem ideologia, assim como não existe história sem ideologia, assim como não existe nada sem ideologia. A ideologia, ela é parte fundamental do ser humano, pelo menos dos seres humanos que não fazem questão de se alienar muito do jogo político. Então, quando a gente fala de ideologia no jornalismo, a ideologia no jornalismo ela é natural, ela é algo que acontece, né? E isso não invalida, isso não desconstrói de forma nenhuma a narrativa jornalística, desde que ela persiga a verdade, desde que ela vá atrás de informações, como os 4 palestrantes aqui fazem nas suas rotinas profissionais, né? Tivemos aqui uma questão sobre, por exemplo, o fato da Record ser atualmente mais vinculada ao governo atual, né, ao governo Bolsonaro, mas a gente não pode esquecer que essa emissora, por exemplo, já foi vinculada também aos governos anteriores, né? Então, os veículos jornalísticos, as empresas jornalísticas, elas também não têm uma ideologia fixa, as coisas não funcionam assim nesse claro e escuro, né? O jornalismo ele não pode se guiar por um maniqueísmo, né? Por um bom ou mal. As coisas têm muitos vieses, as coisas têm muitos tons de cinza entre o branco e o preto. Mas vamos lá, vamos às perguntas que foram colocadas aqui. Eu vou fazer de uma forma que eu não sei se é a mais adequada, mas eu vou direcionar cada uma das perguntas a um dos nossos palestrantes, tá? Temos aqui a primeira pergunta, a primeira pergunta que eu selecionei foi feita pela Karina Gonçalves. A Karina está perguntando como nós, futuros jornalistas, podemos colaborar para a cobertura da pandemia. Como é que os alunos que estão se formando agora, não só no curso de jornalismo do Mackenzie, mas em qualquer outro curso de jornalismo no Brasil, podem colaborar para essa cobertura da pandemia? E eu queria dirigir essa pergunta à Soraya, que foi a nossa palestrante que acabou de falar. O que você acha disso, Soraya? Bom, André, eu acho que nós, como jornalistas já formados, e mesmo isso para quem está se formando agora, né? A gente tem essa missão, né, vamos dizer assim, de passar a informação correta. Como eu disse lá no começo, né, a gente vira a fonte de informação confiável de amigos, de familiares, do próprio telespectador. Então, como colaborar para a cobertura da pandemia é passar a informação correta, ajudar quem tem alguma dúvida ou possivelmente compartilhou alguma informação que não achava que era verdadeira ou que estava confiando nela. Tentar ajudar nesse sentido, porque o que a gente precisa em situações
de medo, de incerteza, as pessoas tendem a acreditar em um conteúdo que ofereça aí conforto, segurança, um alívio ou até mesmo uma certa esperança, né? Então, eu acho que a gente pode, os estudantes de jornalismo podem ajudar nesse sentido, né? De tentar passar um pouco dessa segurança e nas fontes de informação sempre trazer a informação correta, de responsabilidade e respeito. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Soraya. Eu vou fazer uma inversão aqui da ordem das perguntas, porque surgiu uma pergunta aqui no nosso chat do YouTube, que foi uma pergunta direcionada a Tatiana. Então, Tatiana, vou passar para você essa. Ó. A Pietra está perguntando, ela gostaria de saber quais conselhos a Tatiana de hoje daria para a Tatiana do início da formação. O que a Tatiana de hoje, jornalista, daria de conselho para a Tatiana que começou a fazer o curso de jornalismo? E aí ela também te pergunta quais são os critérios que você usa para construir um jornal ou um bloco, uma coisa um pouco mais específica. Mas eu queria enfatizar bastante a primeira parte da pergunta, que eu acho que é uma coisa muito relevante para os nossos alunos. Qual conselho a Tatiana de hoje daria para a Tatiana de ontem, que estava no curso? Eu acho que a Tatiana de ontem, né, que quando eu saí assim da faculdade, eu já queria fazer tudo com muito entusiasmo, assim, então às vezes eu me atropelava um pouco. Eu acho que é isso, tem que ter calma, tudo vai dar certo, sempre pensar na credibilidade, fazer as coisas com calma. Eu sei que o hard news é muito puxado, é aquela coisa 24 horas, é o ao vivo, é muita correria. Então, eu daria esse conselho, tentar achar o equilíbrio entre essa correria e manter a calma e se organizar. Então, assim, hoje em dia, eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu dou esse conselho para todos os estagiários que passam por aqui, se organizem, tanto na vida pessoal quanto na profissional, para saber a prioridade da notícia, o que é mais relevante, checar sempre a informação. Então, acho que é mais esse meu conselho que eu daria para a Tatiana que saiu da faculdade. Calma, vai dar tudo certo, se organiza e vai. E ela falou da blocagem. A gente, né, óbvio, tenta abrir sempre com a notícia mais impactante, da hora. Muitas vezes a gente paga o urgente, né, com a vinheta, principalmente quando tem números como o de ontem, né, o recorde, mais de 4 mil mortos num dia. E a gente tenta distribuir ao longo do jornal tanto as notícias da pandemia, quanto as notícias de internacionais, as notícias que estão acontecendo também aqui no Brasil, além da pandemia, e terminar com uma coisa mais leve, para ter aquela sensação tipo, nossa, um respiro no jornal, não ser só aquela notícia pesada e intensa o tempo inteiro, que senão ninguém aguenta também. Você fala, caraca, estamos nesse caos imersos há mais de um ano, será que não tem nada de bom, assim, acontecendo? Sim, no caos a gente encontra algumas notícias. Obrigado, Tatiana. Não, cortou um finalzinho aqui da tua fala. Muito obrigado. Eu vou... Mas acho que deu para compreender bem aqui o contexto. Foi 1 ou 2 segundinhos só do final. Pelo menos para mim, cortou. Eu quero direcionar agora a próxima pergunta ao nosso convidado, Gustavo, da Record News. Gustavo, temos aqui uma pergunta da Heloísa Marques Barbosa, no chat. A Heloísa pergunta o seguinte: como lidar com o fato de que, mesmo que os jornalistas façam o seu trabalho, informando e trazendo a verdade ao público, ou as verdades ao público, há ainda muitas pessoas que insistem em atacar o jornalismo e os jornalistas e não respeitar? O que você acha disso, Gustavo? Cara, é bem difícil. Não vou fazer um discurso de que eu ignoro isso, porque eu não ignoro. Às vezes, quando vem notícias muito pesadas, vem ataques, principalmente pelas redes sociais, porque hoje eu não estou na rua, então eu não sofro o ataque pesado que eu já sofri outros dias e que a Soraya e o Gabriel devem enfrentar, infelizmente, alguns momentos, mas é muito difícil. Vai até na questão que eu falei mais cedo sobre
um desânimo mental. Então, acho que você tem que se preparar, e eu acho que eu vou bater nessa tecla porque ela foi muito importante para mim, sobre esse cuidado com a nossa sanidade mental. Porque é impressionante como as pessoas desvirtuam o que a gente fala. Ontem mesmo, eu estava fazendo uma entrevista, eu estou tentando lembrar agora o nome da doutora, mas era uma doutora justamente para falar sobre esse caso da vacina da Oxford, que lá numa agência europeia tinha mencionado que os casos de trombose estavam, sim, ligados à vacina, e a gente quis falar com uma pessoa que entende, explicar, e aí já a gente nas redes sociais já atacando, dizendo coisas que a gente não tinha dito. As pessoas entendem ou querem entender do jeito do jeito que quiserem. Então eu tento me afastar um pouco às vezes dessas críticas, ainda mais quando são sem sentido. Críticas são sempre muito bem-vindas. Eu já tive comentários e troca de ideias com telespectadores que mandam no privado via Instagram ou no próprio Twitter, que você responde, você está aberto, e eu acho super legal falar sobre isso. Mas quando os ataques são muito pesados, quando os ataques são pesados, não vou dizer que eu ignoro. Bate um desânimo, bate um sofrimento, bate uma dor, mas eu acho que trocar ideias com outros colegas e seguir em frente é o mais importante. É uma resiliência, literalmente a resiliência de que, por mais que venham 5 porradas, uma hora vem um parabéns, e é legal quando isso acontece com telespectadores. Eu não era alguém de elogiar muito, né, e ainda não sou, mas eu acho que isso, nós jornalistas, a gente tem que um dar força para o outro, e acho importante a gente elogiar o trabalho dos colegas, para fazer justamente essa balança, porque a porrada vem forte, vem, machuca, mas a gente tem que ser resiliente, assim como os médicos estão sendo, o Vanderlei falou muito bem, porque no mundo parece, as pessoas que não estão vendo a pandemia, né, que estão fazendo festa, como o caso que o Gabriel mostrou na reportagem muito legal dele, para essas pessoas, os médicos não são ninguém, né, são robôs, que estão ali trabalhando 24 horas por dia e dane-se. Eles são resilientes, a gente tem que, pelo bem maior, a gente tem que se manter firme, por mais que doa e que a gente sofra. Muito legal, muito obrigado pela sua resposta. Eu vou fazer aqui, eu percebi no nosso chat do YouTube que estão chegando novas perguntas. Eu vou fazer inicialmente as perguntas que eu tinha selecionado, e aí depois, no final, conforme se a gente tiver tempo, eu organizo as últimas que estão chegando, tá? Quero fazer uma pergunta agora para o Gabriel. Gabriel, a Natália Galvão fez uma pergunta muito pontual, que eu acho que tem a ver com a cobertura do dia a dia que vocês fazem, que é a seguinte, ela escreve assim: eu passei em frente a uma delegacia e vi diversos policiais conversando sem máscara, as pessoas que deveriam fiscalizar. Vocês têm visto ou denunciado algo do tipo? Queria que você falasse um pouco sobre esse cotidiano de, às vezes, entrevistar não só as forças policiais, né, mas outros servidores públicos em geral. E como é que vocês lidam com isso, né? Com esse desafio de, ao mesmo tempo, noticiar, relatar o que está acontecendo e encontrar no dia a dia essas pequenas contravenções, digamos assim, né? De quem deveria estar protegendo a população e se protegendo também, né? Professor, inclusive eu até lembrei de um caso agora, de 2, na verdade. Um foi comigo, que eu estava fazendo um vivo na 25 de março, ali na ladeira Porto Geral, e a ladeira estava fechada justamente para não ter aglomeração ali. Era um dia de semana de manhã, não lembro se era terça ou quarta-feira. E aí ela tinha sido fechada por uns fiscais ali, né, da prefeitura. E os fiscais que estavam ali do lado dos canaletes ali, eles estavam sem máscara ali do lado. E eu ia entrar ao vivo bem à frente, eles iam estar atrás de mim no ao vivo. Aí eu falei para eles, olha, vocês podem colocar a máscara, por favor? Primeiro, para nossa segurança aqui. E segundo, porque senão vocês vão sair atrás ali sem máscara. E aí vai ser ruim para vocês também, né? Então a gente fica meio que num dilema, porque muitas pessoas podem achar a gente chato, passa de chato, tem algumas horas. Mas como é lei, é regra, nesse caso da máscara, então quem está errado são essas pessoas. Então elas têm que colocar a máscara de volta, né?
E a gente busca denunciar quando nós temos provas. A gente fez uma matéria, inclusive foi a Isabela Leite, nossa brilhante repórter lá da Globo News também, minha colega de trabalho e amiga. Eles fizeram uma reportagem, ela e o Henrique Picarelli também, que é o nosso produtor lá, sobre umas baladas clandestinas que estavam acontecendo aqui em São Paulo. E aí, nessa ocasião, em uma delas, chega uma viatura da polícia, o policial sem máscara conversa com o organizador da balada, os dois sem máscara, e isso a gente conseguiu filmar de dentro do carro, e aí nós mostramos na matéria. Então é algo assim que choca e a gente denuncia quando a gente tem a prova. Por exemplo, se eu vi, inclusive no chat ali algumas manifestações, eu estava na delegacia fazendo a cobertura, e aí eu vi o policial sem máscara, não sei se foi a Natália mesmo que escreveu isso. Se você se depara com uma situação como essa, para você denunciar, você tem que registrar. Então, às vezes, tentar tirar uma foto ali, ou então fazer um vídeo, ou então, se você receber essa denúncia de alguém de fora, checar direitinho onde aconteceu, o dia que foi, se foi durante a pandemia, e aí sim você coloca no ar. Mas a primeira premissa é a gente ter como provar aquilo ali, né? E nada melhor que, no caso da TV, você ter uma foto ou um vídeo que comprove aquilo ali. Aí sim, depois que você denuncia, aí você pode cobrar, né? Deve cobrar, inclusive, das autoridades, da Secretaria de Segurança Pública, da própria Polícia Militar, o porquê aqueles profissionais não estavam seguindo a regra. De praxe, eles vão dar aquelas respostas padrão, né? Que eles orientam a PM, orientam os profissionais, que eles são orientados, inclusive, a passar isso para as pessoas, mas pelo menos a gente fez o nosso papel ali de mostrar que aquilo estava errado e provavelmente aquela pessoa não deva fazer de novo, né? Obrigado, Gabriel. Eu vou aproveitar que o Gabriel ainda está aqui conosco na tela para fazer uma pergunta mais específica para você, do Alexandre, Gabriel, que ele acabou de colocar no chat. Ele escreveu assim: a redação de TV é intensa por si, né? Ela já é intensa. Mas como é para o repórter que está na rua ser jornalista em meio a tantos ataques que a profissão vem sofrendo nos últimos tempos? Antes de você responder, eu quero só fazer uma observação aqui. Eu juntei duas questões que foram colocadas anteriormente no chat, e na sequência, depois que o Gabriel se manifestar sobre essa pergunta do Alexandre, eu vou querer colocar essas duas questões para todos os nossos 4 palestrantes, tá? Para a gente encaminhar aí para o final da nossa primeira mesa do dia. Mas fica à vontade agora, Gabriel, para responder a pergunta do Alexandre. Alexandre, tudo bem? É um prazer aí falar com você também. Cara, eu acho que o principal agora é a gente não desistir, entendeu? A gente vem sofrendo ataques de todas as esferas. Então, na rua, na 25, numa outra oportunidade, tinha um rapaz lá que estava com a mulher e a filha, uma menina de 3 anos, cara. A menina nem andar direito ela sabia, tadinha, ali no meio. 3, 4 anos ela tinha. E o cara me viu lá e viu a minha equipe e começou a agredir, a xingar a gente. Veio para cima, ele e a mulher dele, aquela menininha olhando ali perdida. Então a gente fala, que ponto que as pessoas chegaram, entendeu? De você ofender uma pessoa que está ali trabalhando, que você não conhece a história, você não conhece o que ela passou, você não sabe o que ela acredita, simplesmente porque você acredita em uma outra coisa do que ela está passando. E você não ter o senso de opinião ali, de você ter a empatia de acreditar e de saber do que o outro está falando e respeitar a posição dele, entendeu? E aí, isso passa para a nossa esfera pessoal, a gente vê muita gente também criando caso em grupos familiares, em grupos de amigos, isso acontece muito, pessoas que estão negando coisas que são óbvias, que estão acontecendo, e o nosso papel, eu acho que é não desistir de tentar passar a verdade. Então, por mais que a gente fique abalado, tem hora, fala assim, eu tô cansado de debater, de mostrar, de passar uma notícia que é verdadeira e para essas pessoas, mas a gente não pode desistir, é o nosso combustível, a gente foi criado para isso, nossa profissão é essa, da gente passar a verdade, da gente checar as nossas informações, da gente, nesse período de pandemia, tentar abrir os olhos das pessoas, aqueles que ainda não acreditam. Então, todo dia eu vou dormir cansado e no outro dia de manhã eu acordo renovado para conseguir passar a informação novamente e tentar mudar essas pessoas
e encarar esses ataques da melhor maneira possível. Ao contrário aí do que o Gustavão falou, eu tento minimizar. Quando acontece comigo, ou às vezes eu tento responder para a pessoa de uma forma, olha, não faça isso, tal, respeita que a gente está trabalhando. Tem algumas pessoas que são um pouco mais esquentadas, que perdem a cabeça ali na hora também, porque não é fácil, né? A gente não é desrespeitado nem pelos nossos pais, por ninguém vai ser desrespeitado por alguém na rua. Então, mas a gente tem que encarar e eu tento minimizar. Falo assim, deixa esse cara para lá, inclusive nesse caso aí de cabeça quente, deu um rolo com o meu cinegrafista, a polícia teve que intervir ali para a gente para não passar do ponto, e o cinegrafista e o cara não brigarem de uma forma mais séria, que tinha polícia ali perto, graças a Deus, na hora, mas a gente tenta dar uma ignorada, e aí segue o trabalho, você tem que entrar ao vivo dali 10 minutos, então isso fica de lado um pouco. Mas nosso papel é não desistir, é tentar minimizar isso e seguir aí dia após dia levando a informação. Legal, muito obrigado, Gabriel. Antes de passar para a próxima pergunta, a gente vai agora fazer uma transmissão de uma matéria da Soraya na CNN. Peço aqui ao Emir, que está nos ajudando a pilotar a transmissão, que coloque no vídeo para nós. João Dória afirmou que a medida gerou mal-estar com prefeitos de cidades do litoral paulista e classificou como falta de bom senso da gestão municipal. As prefeituras têm autonomia para suas decisões e nós reconhecemos isso. A decisão de uma cidade muitas vezes implica em impacto na cidade vizinha ou nas cidades vizinhas. Faltou aí um pouco de bom senso da Prefeitura de São Paulo em fazer esse compartilhamento prévio para evitar exatamente o mal-estar que acabou provocando. Bruno Covas estava em mais uma sessão de quimioterapia e declarou via assessoria de imprensa que o senso que falta é o senso de urgência e que cada um precisa assumir as próprias responsabilidades. Na avaliação de Dória, a proposta deveria ter sido discutida com o governo e demais cidades do estado. Porque gera, evidentemente, dúvidas e preocupações em prefeitos, sobretudo do litoral de São Paulo, litoral norte, Baixada Santista e litoral sul, em relação ao volume de pessoas que poderiam se dirigir a estas cidades diante de um feriado prolongado. Infelizmente, a decisão do prefeito foi anunciar sem esse entendimento prévio. A Prefeitura de São Paulo anunciou na quinta-feira a antecipação de 5 feriados municipais. Foram antecipados 2 feriados de 2021 e 3 feriados de 2022, que serão realocados nos dias 26, 29, 30, 31 de março e 1º de abril. Com o feriado nacional, serão 10 dias no total. Para minimizar os impactos da antecipação do feriado na capital e atender às solicitações dos municípios para evitar a superlotação, a gestão estadual anunciou que suspendeu a operação Descida no sistema Anchieta Imigrantes a partir desta sexta-feira, com o objetivo de desestimular viagens ao litoral. O feriado não é para turismo nesse momento. O sistema Anchieta Imigrantes opera em 5x5, ou seja, 5 faixas para o litoral e 5 faixas para a capital. Em épocas de grande movimento, como feriados prolongados, as faixas de um dos sentidos das rodovias são revertidas para que haja mais vazão de veículos, fazendo os congestionamentos diminuírem. É a primeira vez em 23 anos de concessão do sistema Anchieta Imigrantes que a operação Descida é suspensa. É um apelo. Isso impacta diretamente os municípios da Baixada Santista, visto o turismo e que na Baixada Santista a característica de uma segunda residência. O prefeito de Santos vai fechar o calçadão da Orla da Praia a partir de sábado para frear o avanço da Covid-19 na região. Há 14 dias atrás, 2 semanas, a Baixada Santista apresentava o melhor indicador do estado em termos de ocupação de UTI, apenas 44%. Hoje, estamos com 80%. É momento de pedir, não saiam de casa, não venham para a Baixada Santista. Muito bom. Obrigado, Emir, pela transmissão do vídeo. Eu vou fazer agora as nossas últimas perguntas, e são algumas perguntas que eu queria direcionar a todos. Eu peço a todos que façam alguns comentários
Acho que podemos iniciar aqui pela ordem alfabética mesmo, se vocês não se importarem. A gente pode começar com o Gabriel, Gustavo, a Soraya e a Tatiana. Eu não sei se eu vou conseguir organizar da melhor forma aqui, mas são algumas perguntas que eu organizei em 2 grupos. O primeiro grupo é o seguinte: a Heloísa Marques Barbosa, por exemplo, ela perguntou: vocês acreditam que o rumo do jornalismo possa mudar após a pandemia ou voltará a ser como antes? E o Pedro Trindade, ele perguntou: vocês acreditam que as redes sociais, principalmente durante a pandemia, as redes sociais durante a pandemia estão ajudando de alguma forma a desvalorizar a nossa profissão por conta das fake news? O que a gente pode fazer para reverter essa situação? E aí eu queria resumir essas 2 questões numa pergunta: como é que vocês acham que vai ser o jornalismo pós-pandemia diante desse cenário que a gente tem hoje nas redes sociais e todo mundo comentando tudo o tempo todo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que é da Louise, é uma pergunta com dicas. A Louise pergunta o seguinte, e aí eu também quero direcionar para os 4. O que vocês acham imprescindível para quem deseja seguir no jornalismo de televisão? Quais habilidades e diferenciais o mercado busca atualmente? Então, uma sobre o futuro do jornalismo, outra sobre as habilidades para trabalhar em televisão. Queria que vocês fizessem aí alguns comentários sobre isso. Tá bom. Começando pelo Gabriel. Beleza. Primeiro aí falando sobre os rumos do jornalismo, eu acho que, falando agora de uma parte técnica e prática da nossa profissão, essas entrevistas via Skype, por exemplo, elas vieram para ficar. Então, é algo que facilita o nosso trabalho, que diminui custo para a emissora, que você consegue, em pouco tempo, ter ali as informações que você precisa, sem um custo de deslocamento, sem perder o tempo do deslocamento também. Então, eu acho que nessa parte prática, as entrevistas por Skype, elas não vão deixar de existir mais. Porque, apesar de ter uma qualidade inferior, se você colocar uma câmera de TV ali, mas elas atendem do mesmo jeito que a gente precisa e conseguem colocar a informação que é necessária da mesma forma. Eu acho que o mundo todo vai ser impactado por essa pandemia, né? No jornalismo não vai ser diferente. Acho que nós teremos ainda muito tempo com cuidados, mesmo após a pandemia, mesmo após a vacinação. As pessoas ainda vão levar isso para frente. A gente vai levar sempre esse álcool em gel para passar na mão, para desinfetar os nossos... Tá acabando a bateria. Fica à vontade. Então, eu acho que é algo que nós vamos ter essa mudança, e também uma mudança ideológica, uma mudança no nosso valor às coisas, nosso valor à vida, na mudança dos profissionais também, de valorizar quem nós temos do nosso lado, as nossas famílias, os nossos amigos, e isso vai contar muito na nossa profissão. Às vezes, o Gustavo disse, inclusive, isso, falou também, de como a gente precisa desligar um pouco, tem hora. E eu estou fazendo muito isso agora durante as minhas férias também, estou evitando de assistir jornal, estou de férias até maio, e eu acho que vai ser legal se os jornalistas eles conseguirem ter esse discernimento de uma hora parar e respirar, para você não se deixar levar o tempo todo por uma cobertura tão desgastante, porque isso sim, claro, prejudica a nossa saúde mental, isso tem sido visto muito nas redações, e isso vai colaborar para que depois que passar tudo isso, a gente encare a nossa vida também com outros olhos, além do jornalismo. Sobre as redes sociais, eu acho que elas não impactam, assim, não minimizam a nossa profissão. Elas ajudam, pelo contrário. Por mais que a gente tenha fake news, vem das redes sociais muitas das nossas pautas, dos nossos contatos com as pessoas, do nosso Instagram, do nosso Facebook, das mensagens que a gente recebe. Dali a gente tira muitas denúncias, e isso tem sido fundamental para o nosso trabalho também. Claro que a gente tem que filtrar, tem aquele trabalho de checagem que a gente estava falando, né? Isso é essencial, é primordial, a gente aprende isso desde o primeiro semestre da faculdade no Mackenzie, como é importante a notícia checada. O professor André falou das várias verdades que existem, a gente não é dono de uma verdade só, mas o nosso trabalho é mostrar todas elas e fazer
com que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. E as redes sociais vêm colaborando nesse papel, apesar dos ataques, das fake news. Eu acho que elas não diminuem a nossa importância, não. Prova disso é que, como o Gustavo também disse, muita gente tem procurado a TV, tem procurado as fontes verdadeiras, tem checado as informações, então a pandemia está servindo para isso também. Como uma dica que teve essa pergunta aí do mercado da TV, eu acho que, primeiro, você, falando um pouquinho de como é na Globo, você tem que ser fuçado, entendeu? Eles querem pautas, eles buscam profissionais que tenham informações exclusivas, que tragam furos de reportagem, que tragam histórias interessantes, e depois aprendem a contar isso. Então, às vezes, pessoas sem experiência de vídeo são contratadas para ser repórter. O Gustavo é um caso desse, né? Ele estava na CBN e acabou virando repórter na TV Globo em São Paulo. Então, isso pode acontecer. Se você tiver algo relevante, ter fonte em outro veículo que você esteja, tiver furo, descubra histórias boas, tenha informações, isso pode colaborar muito para você virar um repórter de TV. Claro que é legal você fazer visitas, então se você tiver a oportunidade de conhecer a Globo São Paulo, a CNN, a Record, a Band, vá, converse com os chefes, não tenha vergonha de falar, de expor a sua vontade, mostre o seu material, valorize o que você faz, e aí sim você vai poder abrir esse espaço na TV. A técnica, o que você vai aprender a construir um texto de TV, a fazer um ao vivo, a ficar 10, 15 minutos no ar, isso você vai pegar com o tempo, isso é experiência, é você fazer aquilo todo dia. Mas para você conseguir entrar nesse mundo da TV, você tem que se destacar de alguma forma, e a principal que eu acho é nessa de trazer furos, de trazer histórias importantes, fazer fonte. Isso você pode começar desde já. Teve uma até que perguntou como que podia colaborar com a cobertura. É isso, se você viu algo errado, grava, entendeu? Tira uma foto, faz um vídeo, e aí você entra em contato com qualquer uma dessas pessoas que você segue no Instagram. Pode ser comigo, pode ser com a Sossô, pode ser com o Gustavo, com a Tati, ou com outras pessoas que você admira, jornalistas que você admire, e aí você pode se tornar uma fonte, é uma chance de você aparecer ali, é algo que você pode colaborar com o trabalho daquela TV, e aí você também pode se destacar e fazer um contato com aquela pessoa. Obrigado, Gabriel. Passo a palavra agora ao Gustavo, então, para fazer seus comentários aí sobre essas duas questões, do futuro do jornalismo nesse cenário que a gente vive, e dica para quem quer trabalhar com televisão. Claro, eu vou pegar do Gabriel essa última parte, aí depois eu falo do rumo do jornalismo. Acho que concordo muito com o que o Gabriel falou, né, sobre o perfil que as empresas jornalísticas buscam. Eu acho que vocês que estão assistindo a gente, vocês que são alunos, vocês já saem com uma vantagem que, pelo menos, comparada comigo há anos atrás, vocês têm muito mais noção de vídeo. Acho que por causa das redes sociais, do celular, de fazer vídeos, vocês já têm uma noção e já se dão bem com o vídeo de uma maneira muito melhor que a nossa. E se eu acho que comparar com gerações anteriores, essa evolução é crescente, né? Eu acho que a cobertura ao vivo, por exemplo, quando se criou o Multilink, quando se teve essa possibilidade, alguns profissionais, grandes profissionais da TV, ainda tinham dificuldades nesse ao vivo, nessa coisa do improviso que o Gabriel falou, que a Soraya mencionou. Então, a cada dia que passa, a qualidade já está muito presente no aluno do jornalismo, ele já está muito mais perspicaz, porque ele está acompanhando a gente e já vai pegando a gente, quando eu digo os jornalistas que já estão nas redações, e já vai pegando os cacuetes e aprendendo a lidar. Então, essas habilidades vocês já têm um up na frente, e como o Gabriel disse, né, lá dentro você só vai trabalhar com ela, vai lapidar. É um diamante bruto que você lapida, e aí você ouvir, e está aberto para conselhos. Eu acho que televisão é sempre aprendizado. Quando eu entrei na Globo, eu via muito os editores, a Marcinha, que é editora do Bom Dia São Paulo, o
Everton, que eu trabalhei com ele lá na Globo, ouvir, tá aberto a opiniões, saber lidar com as críticas de bons profissionais, e acho que uma coisa que é muito importante é você entender seu estilo. Não tenta ser alguém que você não é no vídeo. Eu acho que às vezes é um erro nosso de se espelhar em alguém e tentar copiar. Não que copiar seja ruim, você se vislumbrar, mas ser você, criar seu estilo, criar a sua forma de ser no vídeo. E o que o Gabriel falou, ser fuceiro, ir atrás, buscar, tentar dar ideias. Às vezes a ideia é uma porcaria agora, mas amanhã vai ser boa. Não ter vergonha de errar, porque é errando que se aprende. Sobre o futuro do jornalismo, é difícil imaginar o que vai acontecer. Acho que são muitas tecnologias que surgem a cada instante, é um piscar de olhos, algo novo. Essa questão da tecnologia ajuda muito a gente, diminui distâncias, então essa coisa do Skype, e de um jornalismo muito mais colaborativo, cada vez mais colaborativo. Quando criaram o jornalismo colaborativo lá na Rádio Eldorado, lá na Rádio Bandeirantes, do ouvinte trazendo a informação, isso foi tomando uma proporção enorme, e tá aí. Mas também vem com uma cobrança nossa de checar cada vez mais. Eu lembro de um caso que aconteceu comigo, de uma checagem que não foi tão bem feita, e a gente acabou levando uma informação errada, não era falsa, mas não era 100% completa. Então é um trabalho árduo, porque por mais que as pessoas colaborem, infelizmente há pessoas ruins em toda parte. Então é uma missão nossa saber lidar com essa colaboração. O jornalismo também mudou muito, né? Acho que a gente tinha um padrão de cuidado com a imagem, e a gente quebrou esse padrão. Os repórteres hoje usam máscara, e ponto, não tem. A gente teve até um momento ali, vai usar máscara, não vai usar máscara para fazer uma passagem, para fazer um VT, e é legal quebrar esses padrões. A gente tem um padrão típico, não, só pode entrar com a imagem assim, só pode entrar com a imagem desse jeito. Então as redes sociais ajudaram também a gente a quebrar esse padrão da TV e trazer informação. O importante é a informação ir para o ar. Sobre as redes sociais e as fake news, como elas atrapalham, isso é algo que a gente tem que lidar. Eu acho que a gente aprendeu muito desde os últimos anos, acho que em especial a eleição presidencial de 2018, quando a gente foi infestado de fake news e não soube lidar com elas. A gente está sabendo lidar. As empresas de tecnologia também têm dado passos adiante. A gente vê o que aconteceu lá na Austrália, o incentivo do Google de pagar as empresas jornalísticas para justamente ser uma grande banca digital, segundo eles mesmos. Então, acho que esse rumo do jornalismo ainda vai se achar e vai mudar muito mais rápido, né? Se antes mudava de 10 em 10, 5 em 5, de ano em ano vai mudar a forma de fazer jornalismo, e a gente tem que estar pronto e aberto para isso. O mudar é estranho, né? A gente fica muito cômodo na nossa posição, e aí tem que mudar, tem que fazer diferente, é ruim, mas a gente tem que estar muito mais aberto a essas alterações que estão vindo cada vez mais rápido. Acho que é isso, André. Obrigado, meu caro. Passo a palavra agora a Soraya. Vamos lá, então. E aí eu busco o gancho do Gustavo para começar falando aí do jornalismo pós-pandemia. Acho que o jornalismo acumulou aí durante todo esse tempo e acumula ainda muito aprendizado, né? Acho que a gente aprendeu a importância de ter uma equipe preparada para situações de emergência, principalmente no dia a dia agora, que são informações que chegam a todo instante. E como o Gustavo disse, o jornalismo mudou muito desde, enfim, de tempos para agora, né? A gente está trabalhando de casa. Eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar como home office, mas na CNN agora, não sei, as pessoas que tiveram oportunidade de assistir já estão vendo que os apresentadores, a maioria aí que fazem parte do grupo de risco, estão apresentando o jornal de casa. Então, como que a gente não imaginava nem que a pandemia chegaria aqui no país e estaria do jeito que está. Imagine um apresentador fazendo aí apresentação de bancada dentro da sua própria casa, né? Então, eu acho que o jornalismo e a tecnologia ainda vão caminhar muito
de pós-pandemia, com certeza. Como o Gabriel falou, as entrevistas que estão sendo feitas por Skype, acho que elas devem ainda continuar por um longo tempo, e também o trabalho home office ganhou uma outra notoriedade, né? Antes ele era visto ainda com um pouco de, será que a pessoa vai mesmo trabalhar? Se vai ficar em casa? Como que vai ser isso? Acho que agora é trabalho que vai permanecer para algumas atividades, para o jornalismo também, a gente nem imaginava que isso poderia acontecer, mas acho que vai ser... daqui para frente isso vai ser mais comum do que a gente imaginava. E é isso, a notícia continua chegando da mesma maneira, seja em casa, seja em entrevista à distância com Skype, chega apurada, com empatia e respeito e, claro, a credibilidade. Fortalecimento da confiança no jornalismo, é isso que a gente está tentando seguir. E aí, falando um pouco aí das redes sociais, se o WhatsApp aí desvalorizou a figura do jornalista, acho que não, justamente por conta agora de tudo acontecer e precisar acontecer de maneira distanciada, com esse distanciamento. Espera que eu me perdi. Falando aí da pergunta sobre as dicas, né, e desafios para os jornalistas que querem ser jornalistas de TV, é isso. Você precisa se destacar de alguma forma e hoje em dia você ter uma listinha ali de fontes para você conseguir trazer uma informação antecipada. A gente tem muito isso, né? A gente às vezes até traz informações antes do que vai ser divulgado ali minutos depois numa coletiva de imprensa, por exemplo. Então você tem que ser muito proativo, ter essa listinha de fontes, trazer furo de reportagens e entender que você tem o seu próprio estilo de verdade, né? A gente tem essa coisa de ter uma inspiração, um jornalista que nos inspira, mas você tem o seu próprio estilo, o seu jeito de reportar, o seu jeito de passar a notícia, até porque não tem um formato, um padrão do jeito que você precisa reportar, né? A informação, ela precisa ser passada de uma maneira verdadeira, e até mesmo isso na hora dos ao vivos, assim, às vezes me perguntam, como que você faz para lembrar de tudo na hora? Ou como você faz para saber como falar? Você entendendo da informação, você passando a informação com os dados corretos, na hora você vai desenvolvendo e no fim funciona ali como um bate-papo você com o seu telespectador, sempre com a notícia chegando de forma apurada, certinho, com informação correta. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Soraya. Agora eu passo a palavra para a Tatiana, que vai fazer aqui também os seus comentários. Então, eu acho que em relação ao jornalismo, ele nunca vai ser como era antes. Hoje em dia, nas redações, a gente tem essa preocupação com o álcool em gel, com o distanciamento, o uso da máscara nas redações. Então, essa coisa do Skype realmente veio para ficar. Cada vez mais a gente vê as pessoas se preocupando com o fundo, com o enquadramento, o que antes acho que as pessoas não tinham essa preocupação tanto com a imagem. Hoje tem totalmente. E eu acho que as tecnologias estão aí para ajudar. Tanto WhatsApp, Twitter, a notícia é cada vez mais rápida. Num canal 24 horas é tudo muito corrido. Então eu acho que a gente tem que ver o WhatsApp, o Twitter e as outras redes como aliados. Claro que a gente esbarra na fake news, temos como combater as fake news, mas eu acho que o WhatsApp, Twitter estão aí para nos ajudar. Em termos de dicas para futuros jornalistas, é difícil, né? Uma pessoa que acabou de se formar, ter uma lista de fontes ou conseguir um super furo. Então, eu acho que, assim, a gente busca um perfil de pessoas muito proativas, criativas, que saibam lidar com situações de pensar em soluções, que às vezes a gente esbarra em alguns problemas do dia a dia. E eu acho que, mais que isso, profissionais multitarefas. Antes, quando eu comecei há 10 anos, a TV era aquela coisa, saiu o repórter, o câmera, o motorista. Não, hoje em dia é a pessoa com o celular. Até como a Soraya falou, né? O equipamento dela é o que ela tem ali, já é o celular e vai.
E então, hoje em dia, acho que é isso. Os profissionais de jornalismo, principalmente os de TV, eles têm que saber editar, produzir, serem multitarefas, que é o que a gente mais busca. E gente criativa, a fim de trabalhar, comprometida, porque às vezes é difícil, viu? Mas é isso. Muito legal. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado a todos e a todas. Vou passar a palavra agora ao professor Vanderlei, que vai fazer aqui o encerramento da nossa primeira mesa do dia. Professor. Obrigado, André. Estamos no tempo correto, certinho. Quero fazer um comentário em cima do que o André fez logo na abertura, no chat aberto, né? Então, a gente tem perguntas não só dos alunos, como pessoas de fora também. Isso é fundamental. Sempre que acontece isso, eu sinto uma apreensão dos alunos. Será que o professor André vai responder? Será que o curso vai responder? A gente vai sempre responder, né? A gente não pode ter medo de perguntas, assim como a gente não pode ter medo de perguntar, né? Então, não seremos jornalistas. Então, o fato do evento ser aberto e dar a possibilidade também de pessoas de fora entrarem, participarem, é importante para a gente. Sejam colaborando, sejam criticando, não importa. Então, é fundamental isso para a nossa formação também, né? Jornalista não pode ter medo de responder pergunta, assim como não pode ter medo de fazer perguntas. Então, isso é muito legal, ter esse evento aberto. Muitos alunos aqui já estão estagiando, inclusive em TVs, né? Quero agradecer a presença de todos. Tem gente da TV Cultura, da CNN, da Globo, da Record, da Bandeirantes, então, da SBT, muita gente em TV. Isso tudo que eles falaram, do futuro do jornalismo, em especial no audiovisual, a gente está passando agora, dando aula, né? Por isso que é fundamental as aulas de jornalismo audiovisual para quem quer ir para a TV, porque a gente está passando por um momento novo também. A gente não está indo no estúdio, a gente não está fazendo matéria na rua, como é o nosso trabalho. Então, estamos aprendendo também, juntamente com o jornalismo de televisão na prática, como é que a gente vai ter que fazer futuramente. Como a Tatiana falou, posteriormente, você saía com uma equipe antigamente de 6 pessoas. Hoje, em 2 pessoas, a Soraya sai praticamente sozinha para fazer o trabalho dela. Então, a gente vai se aperfeiçoando e vai melhorando o nosso trabalho. A pandemia, né, gente, uma hora a gente acredita piamente que isso vai passar, né? Agora, o que a gente vai ter que trabalhar muito é a questão da tolerância, né? Da intolerância, né? Dessa coisa da agressão ao jornalismo, como a gente vai absorver isso, como a gente tem que trabalhar com isso, e todos os 4 relataram esses fatos para a gente, tá? Eu queria agradecer demais, eu queria que o Emir colocassem todos na tela, queria agradecer demais a esse trabalho que vocês fizeram. A Tatiana está aí correndo, eu estou vendo os corredores da Bandeirantes, está acabando por favor, coloque o professor André também, Emir. Está acabando a bateria do celular dela, eu sei, ela está no corredor da Band. Coloquei para carregar. Gustavo, daqui a pouco, vai para a Record. O único, assim, tranquilo, é o Gabriel que está de férias. A Soraya trabalhou até 2 da manhã, falei com ela ontem, trabalhou até 2 da manhã. Então, é um grande orgulho, né, para a gente. Falei para a Soraya que eu ia ser um pouquinho brega, falar que é um grande orgulho para a gente ter tanta gente boa, né? Vocês agora e nas mesas que a gente vai ter na sequência. Então, agradeço muito a presença de vocês, pela colaboração, agradeço ao Emir, que é o nosso técnico, que está fazendo o trabalho dos bastidores, a TV Mackenzie na figura do Claudinei. Na sequência, a gente vai ter uma mesa chamada Novos Mercados de Trabalho para Jornalistas. Estarão na mesa a professora Denise e o professor Hugo, juntamente com a Dayana Ferreira, que é de jornalismo ambiental, o Nicolas Ludner, que é do UOL, e a Stefano Lotufo, que está aí Money, tá? Então, e na sequência, depois do almoço, nós teremos mais 2 mesas, então peço que vocês participem. Gente, muito obrigado a todos e a todas que participaram, mais uma vez. Feliz Dia do Jornalista para todos nós. Beijos. Muito bom. Beijos. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, gente. Gente, quero só fazer um comentário. Quem puder, participa das próximas mesas, e o link para a página do evento, ele já foi colocado no chat do YouTube. Basta acessar o link que está no chat, que todos os alunos e interessados que quiserem assistir as próximas mesas conseguem... Está no chat do YouTube também, além de estar aqui na tela. Conseguem acessar os links para cada uma das mesas. Super obrigado a todos também. Obrigada. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, tchau.